desenvolvimento produtivo e tal, em que medida ela se vê mais como um grande atrator, uma dora de demanda, mas deixando isso para o resto do sistema. Obrigado. Acho que primeiro o professor Mário Salerno, depois o Carvalheira, por favor. Bom dia, João. Mário Salerno, aqui da USP, da Poli, do Observatório. A pergunta é sobre trade-offs, ou seja, desenvolver leva tempo e se quer produzir. Certo? Pensando, por exemplo, em política, se fosse pensar em política industrial de saúde, o Ministério da Saúde, em princípio, quer comprar no curto prazo ao menor preço, no longo prazo, desenvolvendo, talvez ele compre no longo prazo por menor preço, mas tem a urgência do curto prazo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Carvalheiro, da Casa USP, Medicina de Ribeirão Preto e da Fiocruz, Rio de Janeiro. É um pouco, voltando ao que o Demétrio coloca, do protagonismo, mas num outro sentido, protagonismo político na discussão dos royalties, que é uma discussão política que envolve o próprio presidente da República, como é que isso vai se dar. E como eu sou da área da saúde e participo no MEDIC, do Fórum de Competitividade da Cadeia Farmacêutica, há algum instrumento parecido com esse Fórum de Competitividade da Cadeia Farmacêutica, no caso de petróleo, no caso de energia e petróleo? João, por favor, suas respostas. Bom, vamos começar... bom, começamos de trás para frente. Há lá no MEDIC, sim, dentro da PDP, um grupo de trabalho que é de petróleo e gás, que deve ser parecido com aquele que o senhor participa. E esse debate acontece lá também, etc. Tal. Com relação ao trade-off que o Mário Salerno colocou, há um trade-off de curto e de longo prazo. Sim, é um trade-off que diz respeito ao... Você tem que pensar que a Petrobras ela tem que se capitalizar rapidamente, ela tem que extrair petróleo para poder continuar sendo uma empresa, porque também não tem como você atrasar as explorações de petróleo sendo isso. Eu trocaria, sinceramente, o conteúdo local por dois grandes empreendimentos no segmento de subsídio. Assim, o pessoal fala muito, o conteúdo local norueguês, ele é menos de 50%, só que as norueguesas estão em todo o mundo. Então, se você somar a produção das norueguesas no mundo inteiro, você vai ver que o conteúdo local deles é de 200%, porque eles têm a Aker, a Subsea 7, etc. Tal. Então, na verdade, assim, pouco me interessa, na minha opinião, pouco me interessaria se você importa válvulas, tubos, conexões, flanges, forjados de aço de diversa natureza, da China ou de outros lugares. Se tem qualidade, outra coisa eu trocaria uma parte desse conteúdo local pela criação desses dois empreendimentos. Esse é o trade-off fundamental. E isso pode ser usado para evitar de que se atrase as explorações petrolíferas do pré-sal. Veja o seguinte, quando você cava um poço de petróleo, você vai produzir daqui a produção do pré-sal vai começar mesmo daqui a uns 5, 6 anos, tá? Vai durar mais de 50, 60 anos. Por quê? Porque você não apenas depois que você extraiu o petróleo tem que tapar o poço. Tapar o poço é um troço super sofisticado, não é um troço assim, vamos lá botar uma rolha no cano, entendeu? Na verdade, veja a BP lá no Golfo do México. É que, na verdade, esses exemplos, as pessoas não imaginam o que é esse negócio. Esse negócio é sofisticadíssimo. Eu trocaria conteúdo local por esses dois empreendimentos para a gente internacionalizar as empresas e ganhar lá na frente. O conteúdo local nosso vai aumentar lá na frente. Entendeu? Então, esse trade-off é importante. Eu vou aproveitar esse gancho para citar o do Ari. Veja assim, Ari, o grande problema da inserção das pequenas e médias empresas, ou de empresas startups, ou de qualquer outra coisa desse tipo, é que não adianta. Você tem a Petrobras e o sistemista é capital estrangeiro. Você não entra. Tanto é que várias empresas de engenharia de capital nacional, das quais o Mário Salerno conhece, não conseguem sequer ser credenciada para participar do processo de seleção de fornecedor da Petrobras, porque quem está credenciando a empresa de engenharia é uma empresa de capital norueguês. Então, você entendeu? Então, não adianta. Na verdade, você tem algumas etapas importantes nesse processo. Eu acho que as iniciativas, no âmbito do Promimp, no âmbito do outro programa, eles foram todos analisados no âmbito desse trabalho que a gente fez. Excelentes iniciativas, acho que elas devem continuar.
Acho que é por aí mesmo, tem que reunir outras instituições e nós temos que tentar produzir o máximo. Então, se der para produzir a válvula, vamos produzir, vamos acelerar, vamos ampliar a participação. Acho excelente esse tipo de coisa. O IPEA participa ativamente disso, nós somos uma equipe única, somos todos unidos, nós somos, no fundo, nosso DNA, que é o DNA do IPEA. O DNA do IPEA diz o seguinte: nós não decidimos, nós apenas contribuímos com o processo de decisão, nós fazemos mais do que decidir. Nós influenciamos aqueles que tomam decisões, ou seja, nós apontamos diferentes caminhos aí do processo decisório. Não cabe a nós tomar decisão efetivamente sobre isso. Então, isso junta com a coisa do protagonismo. Nada desse tipo de coisa, a princípio, vai para frente se a gente não combinar, de fato, com a Petrobras e como é que a gente vai fazer isso. A Petrobras é o nosso orgulho desse país, foi construída ao longo do tempo por brasileiros, né, empreendedores, e é razoável que, tendo esta empresa, que é uma empresa estatal, que vai ser capitalizada, e no momento de capitalização o Estado vai ter que bancar o processo de capitalização, é natural que a gente aproveite isso para alternativas que a gente possa fazer. Esse trade-off, a pergunta-chave, na minha opinião, é a pergunta do trade-off que o Mário Salerno está se referindo. Nós temos um problema de prazo. Nós podemos fazer algumas coisas mais rapidamente agora, importando, inclusive, o que precisa ser importado, atraindo empresas multinacionais que precisam ser atraídas, mas nós temos que pensar no médio prazo. Então, nós podemos fazer esse trade-off. Esse trade-off é possível no caso brasileiro. Só que lá na frente, daqui a 5, 6 anos, nós teríamos alguns sistemistas que estariam fazendo. Só que esse negócio vai durar 50, 60, 70 anos, entende? Então, na verdade, é um setor que vai ser criado com um longo período de duração. Por quê? Porque, na verdade, depois que você cavou o poço, instalou os equipamentos, começou a extrair o petróleo, tem manutenção daquele negócio, você tem que trocar as coisas. Né? Então, veja assim, é um setor com um longo período aí de atividades, no caso brasileiro, que é importante que você pense na participação de empresas nacionais nesse período. Deixa eu falar uma coisa. Eu não conheço nenhuma experiência no mundo até hoje de um país que se desenvolveu com a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento das empresas multinacionais. Então, se a Baker, a Schlumberger e a FMC estão se instalando lá no fundão, do lado do SEMPS, muito bem. Mas não adianta acreditar que elas vão atrair para o Brasil a parte principal dos projetos dela, da engenharia de projeto. O que vai ter muito lá é a engenharia do detalhamento, muito aprendizado, etc. Tal. Este aprendizado é que eles vão carregar para a costa da África, quando a Petrobras for na costa da África, quando for para outro lugar. Só que a ideia toda, assim, como é uma coisa específica, é uma coisa nova, e eles estão vindo para cá porque eles não sabem fazer também, então vamos pegar. É evidente que eles sabem mais do que o capital nacional, mas nós podemos pegar o capital nacional, ensinar, aprender, na verdade, o que ele já está sendo feito, e nós podemos fazer alguma coisa a mais ali para diante. Porque grande parte disso, não sei se as pessoas sabem como é que funciona esse tipo de operação, de extração de petróleo, grande parte do conhecimento está na Petrobras. É a Petrobras que pega o script e desenha qualquer script. Você vai ancorar a plataforma. Então, você chega lá, eu quero ancoragem de tal jeito, com tais equipamentos, tal forma, não sei o que, não sei o que. Daí o cara vai lá e está aprendendo a ancorar a plataforma, está aprendendo a instalar a bomba de bombeamento artificial, está aprendendo a instalar o tubo flexível, está aprendendo a furar o poço lá no pré-sal. Então, veja assim, eu acho que são processos de aprendizado, onde existem domínios tecnológicos e que a propriedade do capital importa nesse segmento. Importa. Então, não é razoável a gente dizer que isso não é relevante. Isso é relevante, e a atração dos centros de P&D da Schlumberger, da Baker e da FMC, que é o exemplo, já estudado por nós, é muito pouco que está sendo atraído. Entendeu? São pequenas coisas, na verdade, que estão se instalando ao lado do SEMPS, mas que, na verdade, grande parte das coisas é levada para as suas matrizes, inclusive para fazer os testes, ou várias outras coisas que você tem de coisas sofisticadas que existem nesses segmentos. Ou seja, você pega aqui, faz apenas um detalhamento, manda para os laboratórios no exterior, para depois vir com o pacote pronto. É essa lógica que eu acho que é possível mudar. Então, nesse caso do petróleo, é possível fazer, por isso que aí cabe uma política seletiva nesse lugar. E ele é fácil de fazer, na minha opinião. Não é difícil, por incrível que pareça. Na área de medicamentos é muito mais difícil. Nós estamos lá com uma demanda que é diferente na área de medicamentos, mas nós estamos com uma ideia de algumas coisas de equipamentos para a saúde.
tá? Que nós estamos fazendo lá com o Temporão. É possível fazer em telecom também alguma coisa, é possível fazer também segmentos de software, tal coisa. Por isso que as ações seletivas agora que estão contando. E nesse segmento aqui, por incrível que pareça, ele é mais fácil de fazer. Estou falando sério, por incrível que pareça, esse segmento é mais fácil de fazer que em vários outros. Tá? É uma questão de decisão política. E tem o programa, claro, tem o programa da Petrobras, é evidente, entendeu? Mas